Seja bem-vindo, aluna, aluno, que nesse momento comigo, professor Alex, continua refletindo sobre a amizade. Nós temos debatido muito sobre esse tema amizade, justamente porque consideramos que a amizade é importantíssima para o nosso desenvolvimento humano. Precisamos de amigos. Repare que nós não conseguimos viver sozinhos. O que seria de nós se não tivéssemos os nossos pais? O que seria de nós, se de repente nós não tivéssemos o nosso professor, a nossa professora? Como seria a nossa educação? O que seria de nós se nós não tivéssemos os eletricistas, os técnicos em informática, que possibilitam que essa transmissão aconteça? Assim também é conosco quando nós falamos de amizade. Sem amizade nós não somos nada. Nós precisamos estabelecer relações de amizade para que nós possamos nos completar. Eu digo mais. Uma pessoa sozinha, segundo alguns filósofos antigos, é uma pessoa incompleta. Nós precisamos de algumas pessoas justamente para que nós possamos nos tornar completos, possamos perceber as nossas características positivas e negativas, precisamos que essas pessoas nos apontem quais são as nossas falhas, os nossos defeitos, para que a gente possa melhorar e ser muito melhor também para o outro. É por isso que agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma boa amizade. Se fosse para você me definir uma boa amizade, o que você diria? Agora, defina uma boa amizade depois já de ter passado por todo o processo de reflexão. Que processo é esse, professor? Entender que a amizade é um sentimento. Que essa mesma amizade, essa relação sentimental que existe entre os seres humanos, ela é consistente e que passa por diferenças e semelhanças. Entender que a amizade, ela não está limitada, ou seja, eu não preciso estabelecer uma relação de amizade somente com as pessoas que pensam da mesma forma como eu. E que exista e haja o entendimento de que nas nossas amizades existem os mais variados sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Por isso que a partir de agora eu convido você a me dizer então, fazer um desenho, um cartaz expressando o que seria uma boa amizade para que a gente possa conversar. Para que a gente possa estabelecer o que é uma boa amizade, a gente precisa primeiro estabelecer quais seriam as atitudes de um bom amigo. Mais uma vez eu coloco essa questão para você, como eu digo, a minha tarefa de filósofo não é entregar respostas prontas, mas oferecer perguntas que te conduzam ao trabalho, te induzam a que você por si mesmo comece a construir o seu conhecimento. Vamos imaginar então quais devem ser as atitudes de um bom amigo. Será que amigo é aquele que diz sim para tudo? Que te apoia em todas as coisas, até mesmo nas erradas? Será que o amigo deve ser aquele que está no seu lado a todos os momentos, mesmo que seja para te repreender, para dizer que você errou, que você precisa melhorar? Essa noção de amizade, de uma atitude de amigo, ela precisa ser entendida dentro desse nosso contexto para que você possa responder então a minha primeira pergunta, o que é uma boa amizade? Vamos lá. Os sentimentos, então, eles são muito importantes e estão presentes numa boa amizade, e nós já notamos que eles podem ser bons ou ruins. Eles estão conosco, então, o tempo todo, fazendo com que nós nos movamos, pratiquemos ações nesse mundo. Então perceba, quando você acorda muito triste, com raiva, as tuas ações, a tua prática, o jeito de você guardar a mochila, o jeito de você ir para a escola, o jeito de você abrir o caderno, ele vai ser como? Agora, se você acorda muito feliz, disposto, vê aquele nascer de sol lindo, como que vai ser o seu dia? Como que é a sua prática de levantar, ir para a escola, abrir o livro, estudar? Percebam que os nossos sentimentos, eles nos influenciam. Existe uma grande diferença. Às vezes, quando você não está bem, quando você está mal, quando você está triste, o seu dia tende a ser da mesma forma. Somos afetados pelos nossos sentimentos. E precisamos também entender que nós usamos desses sentimentos para nos relacionar, para termos uma amizade. E nós podemos então transformar esses sentimentos, é claro, em uma árvore muito bonita para que a gente possa pensar sobre amizade.
Nossa, professor, você está comparando amizade com árvore? Sim, estou. Observem lá na imagem, que aí se assemelha a vocês. Eu tenho a imagem de alguns amigos, alguns alunos, plantando ali flores, pode ser de repente semeando algumas questões. Repare o que cada um semeia. Tem um colocando ali estrelinhas, tem outra colocando o coração, tem outra colocando a água. Repare que houve uma preparação do terreno. E a pergunta que eu faço para vocês e que é projetada, para uma árvore crescer é necessário que uma semente seja plantada. A minha pergunta é, quais sementes devem ser plantadas para que a amizade entre os colegas da turma cresça ainda mais forte? Com o que você vai regar a sua amizade? Quais são as sementes que você vai usar? Será que numa relação de maldade, numa relação de amizade, eu posso usar, por exemplo, o sentimento da inveja, o sentimento do ódio, o sentimento da vingança, o sentimento do desprezo? Com o que eu vou regar essa sementinha da amizade que eu acabei de plantar? Com a ajuda mútua ou com a raiva? Eu vou regar com um auxílio, com um bom ouvido para ouvir quando o amigo precisa, ou simplesmente vou regá-la com a indiferença, ou seja, tanto faz se o meu colega, se o meu amigo está sofrendo, não me importa. Então, algumas questões elas são importantes para que a gente possa pensar, como por exemplo, como essas sementes podem ser cultivadas? Como que você pode praticar, por exemplo, o amor dentro de uma amizade? Como que você pode praticar a paz dentro de uma amizade? Como você pode praticar esse sentimento de cuidado dentro de uma amizade? O que podemos fazer, por exemplo, na nossa turma para regá-la todos os dias? Muitas vezes a nossa turminha na escola, ela se divide em grupinhos. Então você tem um grupinho que gosta disso, um grupinho que gosta daquilo, outro grupo que já não gosta de nada. Como que eu faço para unir esses grupos e estabelecer uma relação verdadeiramente amigável? É claro que eu vou precisar, então, desenvolver alguns sentimentos. Cabe a cada um de nós agora pensar em quais sentimentos são esses. Talvez aqueles sentimentos que apareçam lá nas nossas casas, do cuidado, do carinho, do amor, do respeito, eles possam ser trazidos até a nossa sala de aula e quando nós os aplicamos, aí a amizade aparece. Mesmo que nós estejamos separados em grupinhos nas nossas salas, nós podemos sim usar de todas essas nossas práticas sentimentais para que nós possamos estabelecer uma verdadeira amizade autêntica entre todos nós. Agora, outra pergunta também interessante. Será que só o fato de nós estabelecermos uma amizade seja o suficiente para que ela dure a vida toda? Ou nós precisamos diariamente exercitarmos a nossa amizade? Vamos pensar em um atleta? Pense no seguinte posicionamento. Um atleta, ele precisa todo dia treinar. Ele treina. Então, hoje ele correu 20 km, amanhã ele quer se superar. Então, ele treina, até que ele consegue correr 25. Mas para ele ainda não é o suficiente. Ele quer ir além. Treina, até o momento que ele consegue correr 30 km. Perceba que o atleta todo dia precisa se esforçar, todo dia precisa se regrar, todo dia precisa treinar para que ele possa melhorar. Galerinha, a amizade funciona do mesmo jeito. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada. Não basta você gostar de rosas e plantar uma rosa no seu jardim para que a rosa ela seja bela, magnífica e bonita. Existe uma série de trabalhos que você vai precisar fazer. Cuidar do terreno, adubar, regar, cuidar dos pássaros, dos passarinhos para que a rosa não seja destruída, cuidar das ervas daninhas para que elas não esmaguem a nossa planta, não a matem, cuidar para que o vento forte não destrua a nossa rosa. Existe uma série de cuidados que nós precisamos estabelecer numa relação de amizade. E o que eu pergunto para você agora? Quais são os cuidados que precisamos ter para que as nossas amizades elas continuem, perdurem para sempre? Ou seja, nós precisamos cultivar, cuidar todos os dias dessa semente da amizade que nós plantamos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque como eu já dizia para vocês, nós não somos perfeitos. Exige muito uma palavrinha muito legal, chamada diálogo. O que é diálogo, professor?
É uma palavra que significa conversa. Precisa ser conversado, dialogado. Você precisa aprender a ouvir, mas também exigir e ser ouvido. Se numa relação de amizade é sempre só um falando, só um que quer estar certo, só um que se acha responsável pela verdade, é claro que a amizade também não vai funcionar. Deixo como tarefinha para você pensar um pouquinho sobre o que nós conversamos hoje. Crie, construa um desenho, pode ser com recortes, massinha de modelar. Construa uma grande árvore. Represente uma árvore no formato de desenho. E como os frutos dessa árvore, como as folhas, ou como a raiz, ou como de repente, com o que você vai regar essa árvore? Imagine que essa árvore é a árvore da amizade. Quais são os cuidados que você deve ter para que essa amizade floresça e seja cada vez melhor? Pensem, reflitam e sejam verdadeiros amigos. E até a próxima aula.